Irmãos, nós vamos iniciar o capítulo 13 de Levítico. Levítico, capítulo 13. Nesse capítulo, vamos iniciar aqui, eu acho que um dos trechos mais cansativos, capítulo 13 e 14. Então, eu vou tentar destacar alguns pontos que me chamam a atenção, mas nós vamos perceber aqui que, primeiramente, este trecho, Deus fala a Moisés e Arão, primeiramente. Porque o que ele está falando aqui, inicialmente, é algo que os sacerdotes devem fazer. E como Moisés estava ali, aparentemente, conduzindo Arão e os filhos dele para realizar as obras que o Senhor tinha ordenado aos sacerdotes, Deus inicia aqui nesse verso do capítulo 13, o primeiro verso, falando a Moisés e a Arão. Então, nós também vamos observar que o principal ponto aqui, eu acredito que seja, um ensinamento de nós, no caso dos sacerdotes, saberem distinguir entre o que é puro e o que é impuro. Algo que nós vimos lá no capítulo 10, logo após a morte dos filhos de Arão, que Deus fala para os sacerdotes, para Arão, saber distinguir entre o que é puro e o que é impuro. Então, essa distinção é algo que deve fazer parte do que os sacerdotes devem fazer no dia a dia. Então, o que nós vamos ver aqui é uma grande distinção entre o que está sendo puro, o que é puro e o que é impuro. Nós vimos até então sobre os animais, nós vimos depois no capítulo 12, nós vimos sobre o parto, e vimos que num determinado momento a mulher ela é afastada por conta, e depois, no caso, por conta do parto, ela passa a também se tornar impura por conta da questão do sangramento. Vimos que ela é afastada por um determinado tempo. E agora nós vamos ver a questão da pele. Existem algumas doenças de pele que nós vamos ver que causam a impureza. Nós vamos ver que o termo lepra aqui, ele não necessariamente se refere a uma doença de pele exclusivamente. Nós vamos ver lá no versículo 47 de Levítico capítulo 13, por exemplo, que se trata, por exemplo, de mofo até. A palavra lepra, que é traduzida para lepra, ela também serve para falar sobre mofo. Então, quando nós olhamos aqui lepra, talvez seja o mais adequado nós imaginarmos algum tipo de doença de pele, talvez infecciosa, ou seja, contagiosa. E aqui na revista Almeida Corrigida, a gente consegue talvez entender melhor porque ela usa o termo de praga que nós vamos ver. Então, fica ainda mais clara essa questão de ser algo infeccioso, algo contagioso. Então, quando nós olhamos para esses versos, introduzindo aqui, nós podemos pensar nessas doenças de pele como algo que fosse no caso, fosse se espalhar, tinha o perigo de se espalhar entre os israelitas e trazer doenças para outras pessoas que anteriormente não estavam infectadas. Então, uma maneira de parar isso. Então, nós vamos ver uma questão muito interessante, que lá naquela época já havia uma quarentena para as pessoas que passavam por doença. Elas eram isoladas para que elas, por determinado momento, elas pudessem ser analisadas aos olhos dos sacerdotes e pudessem, assim também, não levar a doença para outras pessoas. Então, nós vamos ter alguns ensinamentos muito interessantes. Eu quero iniciar com os irmãos do verso 1 até o verso 8 de Levítico, capítulo 13. Eu queria pedir, se for possível, irmão, poderia fazer a leitura para a gente, por favor? Desde o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que estiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. Versículo 3. O sacerdote examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, não parecer mais profunda do que a pele,
e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote enterrará por 7 dias o que tem praga. Versículo 5. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se, na sua opinião, a praga tiver parado, não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baixa e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Bom, obrigado, irmão. Aqui, particularmente quando eu estava estudando esse trecho, eu procurava não estudar próximo no momento em que eu ia comer. Que olhar imagens dessas feridas é algo agoniante. Eu particularmente não gosto. Então eu evitei olhar algumas imagens. Mas basicamente aqui nós estamos tratando do seguinte: doenças de pele. Doenças de pele que aparentemente poderiam ser contagiosas para outras pessoas. E aqui nós não devemos imaginar os sacerdotes, talvez, como médicos, mas sim pessoas que examinavam com o sentido de... Nós não vamos ver no sentido de eles fornecerem um tratamento, um medicamento, nem nada do tipo. Mas simplesmente eles examinavam aos olhos, o que eles conseguiam ver, eles examinavam e eles realizavam aquilo que estava sendo dito aqui em Levítico. Ao examinar, vai se olhar, olha, a pele está branca, mas a pele está branca e está com um machucado, está com uma ferida e essa ferida é profunda. Então essa pessoa, ela é impura. Olha, a pele está branca, mas a ferida não é profunda. Então vamos deixar por 7 dias essa pessoa. Vamos ver se ela consegue ter uma melhora, uma progressão. E ao examinar depois de 7 dias, o que acontece? O sacerdote vai examinar novamente e vai ver como está essa questão da pele da pessoa. Se a ferida ela se aprofundou, aí a pessoa vai ser declarada impura. Mas se, por exemplo, a pessoa tiver com a pele branca, mas não tiver afetado os pelos da pele, e não ficou branco os pelos da pele, aí a pessoa ela é classificada como uma pessoa pura. Então, a gente consegue perceber aqui um termo que é muito recorrente aqui em Levítico capítulo 13. É a questão de examinar. Eu acho que é uma das palavras que mais se repetem aqui. Eu não cheguei a contar, mas é uma das palavras que mais se repetem. O sacerdote examinará. O sacerdote examinará. Então nós vemos isso constantemente. O sacerdote vai usar aquilo que ele tem como instrumento, que é o olho dele. Nós podemos achar estranho, talvez, essa questão. Olha, por que ele olha tanto e não usa nada? Porque na época não tinha exames, não tinha, não sei qual tipo de exame é usado para dermatites ou qualquer coisa do tipo, mas basicamente o que eles tinham ali como instrumento era o olho. E através do olhar eles conseguiam classificar o que era perigoso e o que não era perigoso. Então, eu acredito que aqui a grande preocupação era a questão de olhar e verificar se aquilo estava se espalhando. Ou seja, quando nós olhamos os versos aqui, nós olhamos para a profundidade, a cor e se essa ferida ela se espalha ou se a mancha se espalha. Então, de acordo com isso, nós podemos ver se a pessoa estava em integridade ou não estava, a pele dela estava íntegra ou não estava. Eu acho que o grande ensinamento que talvez possamos tirar daqui é a questão de examinação mesmo, de saber examinar, saber enxergar as coisas quando fogem do padrão.
se as coisas estão sendo íntegras ou não estão. Porque tem coisas na nossa vida que nós podemos olhar, bater o olho e falar, olha, isso não está correto. Então, os sacerdotes aqui, eles examinam, olham para a pele, veem, olha, isso daqui não está íntegro, isso daqui não está legal. Vamos isolar essa pessoa, ou vamos declarar ela impura. E é interessante, o que aconteceria com a pessoa que era declarada impura? Ela vivia fora do acampamento. Ela vivia afastada da comunhão com as outras pessoas, que eram os israelitas. Então essa pessoa, ela passava a viver uma vida que era muito delicada. A pessoa vivia uma vida isolada, não era algo simples. E aqui eu vejo um apelo ainda maior também para a pessoa entender, e os israelitas entenderem que eles deveriam viver com uma consciência de inteira dependência de Deus. Porque no momento, se acontecesse de eles serem afligidos com uma doença dessa, eles estariam afastados da comunhão com os israelitas e com Deus, ali pelo menos no tabernáculo. Então, eu imagino que os israelitas eles deveriam orar muito para que Deus protegesse a saúde deles, para que Deus protegesse a integridade física deles, para que eles pudessem se manter em comunhão. Então, essa questão de levar as pessoas à consciência de que eles dependiam de Deus é algo muito interessante. Eu imagino que isso deveria ser recorrente, uma preocupação recorrente aqui entre os israelitas. Agora, nós vamos ver que esses primeiros 8 versos, eles vão ditar os próximos versos do capítulo 13. Qual é o ciclo que nós vemos aqui nesse capítulo 13? Nós vemos a verificação, aí depois da verificação, se há algum indício que aquilo pode ser uma praga, pode ser a lepra, o que acontece? Isolamento. Eles não tinham como determinar, olha, isso daqui, certeza que é uma doença de pele infecciosa que pode contagiar inúmeros outros israelitas. Eles não tinham. Então, isola, examina. E até hoje acontece isso. Para doenças que são complicadas, o que acontece? Se isola primeiro. O que acontece nesse período de 7 dias? Passados 7 dias, essa pessoa volta. Aí nós temos uma reavaliação. E depois temos o veredito, se essa pessoa vai se tornar pura ou impura. Mas o que me chama a atenção aqui também é o verso 7 e 8. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Olha que interessante. A pessoa foi declarada limpa no primeiro isolamento. A pessoa passou pelo isolamento, o sacerdote examinou, declarou ela limpa. Mas por algum acaso, essa doença ela começou a se manifestar novamente. Eu vou ser negligente? Eu vou deixar as coisas do jeito que estão e seguir em frente? Não. Eu vou de novo ao sacerdote, vou mostrar novamente para ele e ele vai examinar. E aí vem o verso 8. Este o examinará e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote declarará imundo, é lepra. Então, aqui, irmãos, nós vemos basicamente essa questão de não haver negligência. Não pode haver negligência na vida para com Deus. De maneira nenhuma. As coisas não podem se deixar correr e achar que está tudo bem. Não. Eu acho que um dos outros grandes ensinamentos que nós vemos aqui, que me chama a atenção, é essa questão. Olha, eu fui lá, já me examinou, já me declarou impuro, mas percebi que está voltando. Vou deixar? Não vou ser negligente, eu vou cuidar disso. Voltou lá. E é interessante aqui também, porque exige da pessoa que está sendo examinada e que vai ser examinada integridade, amor para com o próximo. Porque a pessoa podia ser negligente e não se mostrar novamente para o sacerdote, esconder a ferida através das vestes, esconder e seguir a vida. Mas o que Deus está exigindo aqui é amor.
É amor para com os outros israelitas que vivem junto com eles. Olha, você pode estar trazendo perigo de vida para outras pessoas. Então vai, se mostra ao sacerdote, se apresenta ao sacerdote. Então, eu acho que basicamente é isso, irmãos, que me chama a atenção nesse verso de 1 a 8. Se os irmãos tiverem algum outro comentário, chama a atenção nesses versos, fique à vontade. Sim, irmão? Eu achei interessante o paralelo que você fez, né, com a questão da nossa vida espiritual, né? E quando, se a gente é negligente com a nossa vida em relação ao pecado, por exemplo, isso acaba prejudicando todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Acaba, por isso a gente tem que, como você falou, o amor, né? Se você tem amor por você e pelo próximo, né? Você vai ter consideração deles. Ficar afastados, né? Tem que saber ficar afastados, sim, poderia transmitir a doença, né? Então, a responsabilidade que a gente tem, né? Do mesmo jeito que se a gente estiver firme com Deus, praticando a palavra, a gente também vai espalhar muito amor, vai espalhar muitas coisas boas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de se examinar, né? Para a gente olhar nossas vidas e ver se, para poder saber se está do agrado de Deus, né? Se a gente está sendo pessoas que estão levando a paz, o amor, a alegria, ou não, né? Ou o contrário, né? Exato. Bem colocado. Sim, irmão? É muito bonito esse texto, porque fala sobre a pessoa que se autodiagnostica como a lepra, né? Se estou na dúvida, vou falar com o sacerdote. Pedro fala umas coisas que durante meu crescimento entende melhor. Hoje o cristão ele é o sacerdócio real, né? Na sua casa, na sua sociedade, na sua família, né? E a gente vê a postura do sacerdote. Na dúvida, você afasta, mas com vigilância, não é? Você não quer dizer, não, está errado, você não pode excluir totalmente, não é? A gente aprende a ser sacerdote com isso, né? É claro que para o superior, por causa disso. Bem colocado, irmão. Sim, irmão? O sacerdote examinará o 3. Então, se Deus deixou cada ponto do sacerdote examinar a lepra ou não, Deus deu várias situações para o sacerdote examinar. Eu ia ficar meio ferido aqui para examinar. Tem algo que é interessante ali no trabalho, eu não sabia. Eu acho que eu comentei ontem no estudo. Quando o paciente ele tem uma plaquinha amarela de isolamento, de contato, a gente tem que usar um avental descartável, porque aquilo pode contagiar, pode se proliferar. E ele está com problema, pode passar para nós. A gente tem que seguir uma norma bem rígida. Então, o médico ele estudou para identificar aquela doença do paciente, para deixar aquela plaquinha lá, para quando as outras pessoas chegassem lá, não se contaminar. Aqui não poderia ter um estudo, mas pode olhar, então Deus dá essa poderia examinar. O sacerdote, até no liberal, ele estava doente, para pegar a sociedade e contaminar as outras pessoas. Então, acho que isso aqui deixou algo para o sacerdote. Olha, o sacerdote também acho que ele teria que estar bem. O sacerdote também teria que estar bem. Ele também não poderia ser negligente. Porque senão, uma falha dele poderia prejudicar um pouco. Acho interessante. Bem colocado, muito bem colocado, irmão. Irmã? Eu achei interessante em relação ao 7º dia, né? Porque eu lembro das receitas médicas, o médico passa 7 dias ao tratamento de antibiótico, anti-inflamatório. Então, eu vejo que eles aprenderam daqui como receitar um paciente. Achei interessante. Esses 7 dias. Interessante. Legal. Muito bom. Não sabia dessa informação, muito bom. Obrigado. Mais um comentário? Ou dúvida? Ok. Então, sim, irmão. A gente também não pode esquecer que no texto da lei de Israel, Deus prometeu que se eles andassem fidelidade
Não é uma promessa que deu para os cristãos. A promessa deu especificamente na aliança física. Se eles andassem em fidelidade, eles não estariam ligados, não teriam, né? Se o povo andasse em fidelidade, eles não teriam doença. A gente vê lá naquelas peixes, naquelas maldições, né? Essas maldições. Eles não teriam doenças físicas. Deus cuidaria dele, todo sentido. Então, diferentemente do que a doença hoje em dia existe no mundo, por causa do pecado. Tá? Mas a gente uma doença específica. Mas além daquela doença específica, a questão da doença estava muito mais ligada à questão do pecado do que nos dias de hoje. Sim, melhor colocar. Então, assim, era uma coisa que estava mesclada. E que a pessoa tinha, como você falou, total dependência de Deus para a questão da cura também. Da cura também. E a gente vê aqui nesse contexto, né, que pode parecer duro até o protocolo aqui. Sim. Né? A gente tem que entender que foi Deus que deu esse protocolo e não era. E mesmo que deu esse protocolo aqui, era aquilo que era capaz de salvar aquela pessoa e curá-la. Então, muito mais, hoje é muito mais complexo. Entendeu? Hoje é muito mais complexo. E antes dessa aliança também, tem o exemplo de Jó, por exemplo. Né? O exemplo de Jó. Jó ele não era fazer parte do povo de Israel. Ele não era na época da lei de Moisés. Mas os amigos, porque ele estava doente, achavam que ele tinha pecado contra Deus. Quando a gente vê lá na aliança de Moisés, vê essa correlação mesmo. Vê essa correlação. Nos dias de hoje, a gente não sabe muitas vezes por quê. Sabe no aspecto geral. O pecado de todo mundo e de todos os sujeitos. A gente vê, por exemplo, na Bíblia de pessoas fiéis que, meu Deus, passaram por dificuldade de saúde. O apóstolo Paulo teve uma doença nos olhos, Timóteo uma doença no estômago. Então a gente não pode fazer essa correlação direta. Exato. Não é? Então eu só queria pontuar isso. Bem colocado. E eu acho que esse verso 2 de Levítico capítulo 13 também chama atenção, porque fala sobre os sintomas, né? No final do verso fala, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Essa pessoa, ela contava com a ajuda dos outros israelitas também. Ela era levada. Então, ao que dá a entender aqui no texto, ela não vivia sozinha. Então, talvez marido com a esposa, aí acontece de um marido ou a esposa aparecer sintomas de lepra. Essa pessoa será levada. Então, a ajuda de outras pessoas também me chama a atenção aqui, porque nós precisamos muitas vezes também do apoio de irmãos para que nós sejamos levados ao tratamento, e o tratamento está na palavra do Senhor, agora trazendo para a nova aliança. Então nós precisamos de que irmãos apontem para a gente, olha, esse é o tratamento. Assim como aqueles israelitas levavam para os sacerdotes, ali Arão e os seus filhos, nós temos, como o irmão comentou, nós somos sacerdotes reais, né? Temos irmãos que têm esse papel de nos ajudar. Muitas vezes o que nós não enxergamos, os irmãos enxergam em nós. Então, os olhos dos sacerdotes aqui, eles são muito importantes, porque são esses olhos que examinam. Então, o falar do sacerdote, olha, você está impuro, pode se enxergar como algo, como o irmão disse, muito duro, mas também se demonstra algo de amor também. Porque a partir do momento que a pessoa é declarada impura, a pessoa, é claro, é afastada, mas ela é afastada para também não contagiar outras pessoas. Mas no momento, trazendo para a nova aliança, quando nós percebemos, algum irmão chegou, olha, você está errado nisso. É basicamente o irmão falando, olha, você está impuro, trata disso. Qual é o tratamento? Arrependimento, correção e seguir o caminho da maneira correta. Então, me chama atenção aqui, sim. Outro ponto também. Quem cura é Deus, sobretudo naquela aliança. A gente vê isso na própria ação de Cristo. Eles faziam um protocolo que a pessoa tinha que tomar primeiro cuidado como fosse tratar as pessoas. Quem tocasse elas ficava impuro. Quem tocasse uma pessoa que tinha um fluxo de sangue ficava impuro. Agora, quando Jesus tocava as pessoas curavam e Jesus não ficava impuro.
porque é o poder dessa santidade absoluta. Né? Então, assim, a prostituta, as pessoas falam assim, eu estou no meio dos pecadores mesmo, porque Jesus estava no meio dos pecadores, mas às vezes as pessoas usam isso para pecar, né? Mas, diferentemente de Jesus, quando a pecadora se encontrava, quando a prostituta se encontrava com Jesus, ela deixava de ser prostituta. Quando o ladrão se encontrava com Jesus, deixava de ser ladrão. Quando o leproso se encontrava com Jesus, deixava de ser leproso. Quando a que tinha sangramento se encontrava com Jesus, deixava de ser doente, porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, encontra a cura absoluta, né? Então, eu acho isso o poder de Deus, e mostrava a divindade de Cristo. Jesus não ia com aquele receito, todo aquele protocolo, porque ele é a fonte da cura, ele é o Deus. Né? Então, quando ele tocava, ele não se tornava impuro, e a pessoa ficava curada, tocava os mortos. Não tinha esse receio, esse protocolo que os mortais têm que ter, porque são frágeis e limitados. Jesus não tinha isso. Né? Muito bem colocado. Obrigado, irmãos. Vamos continuar agora, irmãos, do verso 9 ao 17 aqui de Levítico, capítulo 13. Queria pedir... Não, Everton, poderia fazer a leitura para a gente, de 9 a 17? Isso. Obrigado, irmão. Quando houve a verdade de terra, será levado ao sacerdote. O sacerdote examinará se há inchação branca na pele, a qual tornou pelo branco, e houver carne viva na inchação. É lepra inveterada na pele, portanto o sacerdote declarará imundo. Não encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo a pele, e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quando podem ver os órgãos do sacerdote, então este examinará se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, e o homem está limpo. Mas se no dia que aparecer nela carne viva, será imunda. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declara-a imunda. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar de ficar de moço branco, não virá o sacerdote. E este examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, e a praga está limpa. Quanto sarar a carne, em cuja pele houver uma lepra, uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca, ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais escura do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará praga de lepra é que brotou da úlcera. Aí tá bom, irmão. Obrigado. Isso. Obrigado, irmão. Então, aqui nós temos mais diagnósticos dos sacerdotes aqui. Basicamente, a regra que nós vamos observar aqui é que se há uma expansão dessa mancha na pele, ou seja, da ferida na pele, se o pelo branco ainda está presente ali na pessoa, se a ferida ela se aprofunda, aí o que acontece? Essa pessoa ela é declarada impura. Agora, se a mancha ela diminui, e aí nós vemos a questão de progressão, olha, está tendo uma melhora. Essa pessoa está progredindo, está melhorando. Não está estagnada ou piorando. Ela está melhorando, está tendo uma progressão, tem uma perspectiva de vida, de certa forma. E o que acontece, então, se a mancha diminui, ou se ela sumiu, se tem uma cicatrização, essa pessoa ela tem ali um aspecto que demonstra que está tendo uma melhora, ela está ficando saudável. Aí essa pessoa ela se torna pura, é declarada pura. Então, primeiramente aqui, eu acho que, mais uma vez, reforça a questão da fragilidade humana, a inteira dependência, como foi comentado anteriormente,
como o irmão Ricardo comentou, a necessidade de providência de Deus para que as pessoas permanecessem puras, permanecessem santas e fossem curadas era inteira. A dependência era completa e não muda para os nossos dias atuais. Nós ainda somos dependentes completamente do Senhor. E sem esse conhecimento, nós não conseguimos alcançar a verdadeira cura. Então, o exame do sacerdote, ele lembra a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela exige o cuidado. Então, por exigir o cuidado, é necessária essa examinação. Se Deus não estivesse presente, a pessoa poderia viver de forma negligente. Mas como Deus está presente, é necessário disciplina, é necessário cuidado. Então, nós vivemos na presença do Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, de igual forma, nós devemos ter o cuidado e o inteiro conhecimento dessa dependência que nós temos e também cuidado para que nós possamos fazer a separação do que é puro e do que é impuro. Como é dito em Levítico capítulo 10, verso 10. Os sacerdotes, eles tinham um dos principais pontos e trabalhos que os sacerdotes tinham é distinguir o que é santo e o que é comum. E distinguir o que é puro e o que é impuro. Essa distinção é algo que deve fazer parte da nossa vida. Então, basicamente aqui também o que me chama a atenção, e depois abro para comentário dos irmãos, é esse verso 12. Fala, se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Olha que interessante. Qual é o instrumento que eles têm aqui? É o olho do sacerdote. Então, mais uma vez reforço, os nossos irmãos, eles são muito importantes para a nossa vida, e por isso que nós vivemos em igreja. Porque eles são os olhos que apontam fragilidades que nós temos que melhorar em nossas vidas. Então, aqui é dito sobre o olhar do sacerdote, até onde o olhar do sacerdote chega, ele vai examinar. E a partir desse aspecto de examinar do sacerdote, a pessoa é declarada pura ou impura. Mas também me chama a atenção aqui a questão de a pessoa ter a pele toda branca, a pessoa ela se tornar pura. Talvez cause uma confusão, mas por quê? Se a pessoa ficou com a pele toda branca, a pessoa ainda vai ser declarada impura. Pura. Eu acredito aqui, irmãos, que por exemplo, aqui na minha Bíblia de estudo aponta justamente isso, no verso 13 e 14, como explicação. Se tudo ficasse branco, aparentemente a ferida, quando a ferida seca, o primeiro aspecto é ela ficar branco, né? Então, talvez seja a questão da cicatrização que está sendo examinada ali. Então, ficou toda branca, está melhorando a ferida. Então, a pessoa pode ser declarada pura aqui, nesse caso. E aí, ao contrário, quando nós olhamos o verso 16 e 17. Quando nós olhamos o verso 16 e 17, se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo. O que tem praga está limpo. Então, mais uma vez, nós vemos a questão aqui de o cuidado com a questão da ferida, para não ser contagioso, para não prejudicar a vida de outros israelitas. Mas o que me chama a atenção nesses versos é isso que eu comentei. Quero abrir para comentários. Se os irmãos tiverem algum comentário sobre esses versos ou dúvidas, fique à vontade. Sim, irmão? Eu acho que contextualizando essa palavra dos nossos dias, né? Até hoje você fez uma separação muito interessante na leitura. Até hoje parece que a pessoa ali se enxerga pelo doente, leproso, manchado, precisando de ajuda e vai até o sacerdote. E do 9 em diante, quando ele diz assim, quando o homem houver praga de lepra, será levado. Parece que ele é o passivo da história, alguém está conduzindo ele. E aí a gente fica numa dúvida, né? Bom, mas se eu ver o irmão fazer uma coisa errada, vou contar para o pastor,
vou contar para a igreja, não é? O meu entendimento. Quando você está indo no culto, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, você está fazendo isso. Né? Quando a gente prega o Evangelho, Deus, quando você traz luz, a luz de Cristo, para a vida da igreja, do povo, do servo, você está levando ele para o conserto, né? Está levando ele para o médico, está levando ele para a correção, para o tratamento, para a purificação, para ser lavado, ser tornado limpo. Né? E não é o caso aqui em que pode haver uma confusão de você alguém errando, eu vou levar lá, eu vou botar para tudo junto, né? Não é o caso, né? Você prega o Evangelho que não está sendo feito, não é feito aqui, graças ao nosso bom Deus, né? Você está conduzindo aquele que está doente para não ter o discernimento, perceber que está doente. Né? Não dá para viver em sociedade desse jeito. Não dá para viver próximo de quem está ali. Ele tem que ser purificado. Maravilhoso isso. Perfeito. Muito bem colocado, não. Sim, não. Tudo que o irmão falou, tem cada escritura também que fala que se o irmão pecar, vai lá, conversa com ele. Se você ganhar o seu irmão, é você de ouvir, você ganhou o seu irmão. Então você vai lá e fala para outros irmãos e não conversar com ele. Ele não ouvir, eu não sei, eu não lembro onde é a escritura. Mateus 18. Se ele não ouvir mesmo assim, leva para a igreja. Então a gente também tem uma responsabilidade, né, cada um de nós, de ajudarmos uns aos outros, né? Se é um irmão de devendo que o outro está precisando, está pecando, alguma coisa assim, né? Exato. Esse é um aspecto muito interessante, bem colocado, irmãos. Quando a gente vê aqui, a atitude não, como o irmão reforçou, não é sair falando, mas ter atitude para com esse irmão. Então, conversar com o irmão. Então, a primeira atitude não é, mas talvez eu não tenha o conhecimento. Fala com o irmão. Abre as escrituras e estuda. Porque o espalhar nunca é o correto. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 18, como foi comentado, o que é dito é para se tratar com o irmão. Se esse irmão recusar, leva outro irmão para tratar com esse irmão. Então, nunca é correto ficar espalhando e talvez isso acontece com mais frequência do que talvez nós imaginamos, de pessoas saberem de algo de outros irmãos e ao invés de tratar com esse irmão em específico, ficar conversando com outros irmãos sobre um outro irmão que ficou sabendo e nunca ir falar com o irmão de fato e entender o que está acontecendo. Então, é um grande ensinamento aqui. Nós temos que sempre ter essa proatividade de saber agir com amor, porque é o amor aqui. E nós não devemos entender que essa pessoa que estava levando essa outra pessoa que tinha sinais de lepra, ela não está se colocando em perigo? Está. Ela se coloca em risco no momento em que ela se dispõe a levar esse israelita, o irmão dela, para o sacerdote, ela se coloca em risco. Pode acontecer de ela trombar, talvez, na onde está com uma possível lepra, e talvez ela também pegar essa doença contagiosa, mas o chamado não é para fugir, o chamado é para levar, como o irmão comentou. Então, muito bem colocado, irmãos, muito bem colocado. Mais algum comentário sobre esses versos? Obrigado, irmãos, pela ajuda. Vamos ler do verso 29 ao 37, agora um trecho um pouco maior. Irmão Ricardo, poderia fazer a leitura para a gente, do 29 ao 37, por favor? Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça, na barba, o sacerdote examinará a praga, se ela parecer mais escura do que a pele, e pelo amarelo firme nela houver, o sacerdote declarará imundo. Tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote haver examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais escura do que a pele, se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado, nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais escura do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias,
e cerrará o que quem a tinha. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará suas vestes, será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, estiver espalhado muito na pele, então o sacerdote examinará. Se a tinha se estiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo. Está em mim. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada. Ele está limpo. O sacerdote o declarará limpo. Até o 39, por favor, irmão. Até o 39. Isso. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará. Na pele aparecerem manchas fáceis, brancas, em pinge branca, brotou na pele. Está limpo. Obrigado, irmão. Aqui, basicamente, essa tinha pode ser algo difícil de se entender. A NVI, ela traduz como sarna. Aí, as traduções, elas vão traduzir de uma forma um pouco diferente, porque existe dúvida do que seria essa doença de pele aqui. Então, por se tratar, é claro, nós vivemos em 2026, estamos tratando de algo antes de Cristo. Então, a exatidão do que era essa doença de pele é algo muito difícil. Mas a NVI trata como sarna aqui. Talvez seja sarna, talvez seja alguma outra questão. E a sarna é interessante porque nos traz no imaginário a questão de se espalhar pela pele, de, no caso, levar para outras pessoas também, contagiar outras pessoas. Então é realmente uma praga, e a preocupação aqui é de não se espalhar, e por isso que tem que se examinar. Então nós vemos a avaliação aqui do sacerdote, e agora nós vemos justamente diante desse ponto de se examinar, se examina também a questão da barba, dos pelos, para verificar como isso está se comportando. Nos detalhes, é difícil de se entender, particularmente para mim é difícil de entender. Biologia e a área da saúde nunca foi meu forte, mas aqui nós estamos tratando de pontos de doenças de pele que devem ser cuidados para que essas doenças não sejam levadas para outras pessoas, e o que é examinado aqui, mais uma vez, é o que está patente aos olhos dos sacerdotes. É a parte estética, porque a parte, outras partes aí, Deus trouxe pronto para ele. Então, Deus trouxe pronto para eles os pontos que o sacerdote deveria examinar. Você vai examinar a barba, você vai examinar os pelos, tudo isso você vai examinar e você vai ver como isso está reagindo. Se está melhorando, se está piorando, se tem que se isolar por 7 dias. Porque é muito interessante aqui, quando nós vemos essa questão de se isolar por 7 dias, ao que dá a entender olha, não tenho certeza se isso é lepra, não sei se isso daqui vai melhorar, estou em dúvida. Então, se isola. Isola essa pessoa, aí depois volta e examina. E se essa pessoa melhorar, maravilha. Se essa pessoa não for declarada pura, mas vier a piorar de novo, ela tem que comparecer de novo diante do sacerdote. Então, aqui eu acho que o grande ponto de ensinamento que eu vejo particularmente é essa questão de se examinar. E quando nós olhamos essa questão aqui, nós vemos justamente o ponto de sempre estar atento. Eles tinham que estar sempre atentos e nunca serem negligentes. Irmãos, o que eu enxergo aqui é isso. Queria passar para os próximos versos, mas por conta do tempo, nós finalizamos aqui no verso 39. Agradeço os irmãos pela paciência, que Deus nos abençoe, que possamos também estar sempre vivendo de maneira atenta, de maneira que nós possamos estar atentos ao que os irmãos trazem para nós. Porque os irmãos muitas vezes são instrumentos do Senhor para nos levar mais próximos do Senhor e corrigir coisas que nós temos que corrigir. Possamos entender isso.
Que Deus nos abençoe, irmãos.